InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos, boa noite. É eu, Marcos Vinícius, Maria Eduarda, no InovaCast Guarulhos. Eu vou sempre pedir para vocês que vocês curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Tá bom, gente? Não custa nada, é de graça. Hoje nós estamos com a professora Edna, professora de português, inglês e muito mais. E nós vamos falar um pouquinho da educação de Guarulhos, sobre os professores e sobre os alunos também, a dificuldade da aula nas escolas hoje em dia. Tá bom, gente? E eu vou pedir também que vocês prestem atenção que nós estamos em Setembro Amarelo, tá bom, gente? Setembro Amarelo, problema de saúde mental, aquelas pessoas que têm problema de saúde mental, está em depressão, ansiedade, procure um profissional. Tá, gente? Procure um profissional, um amigo, converse, não fique aí deitado na cama, levanta, não é fácil, mas não fique aí deitado, procure um profissional e converse, ou um amigo, uma amiga, o pai, a mãe, não se isole, tá bom, gente? Lembrando que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 60% da população está com problema de saúde mental. Isso é em meio de 8 bilhões de pessoas, 60% é muita gente, tá bom? E a cada dia, 38 pessoas aqui no Brasil tiram a própria vida por causa desse problema de saúde mental. Tá bom, gente? Por favor, tome cuidado aí. Nós vamos estar falando aqui não só em setembro, mas todo ano, durante todo o ano. Tá bom, gente? Agora eu tenho o prazer de receber a professora Edna. Vou falar um pouquinho com ela. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Na verdade, é Edilaine. Edilaine. Desculpa, olha. Imagina. Desculpa. Os alunos me chamam de professora Edi, que é mais fácil. Professora Edi. Exato, muito mais fácil. Professor de português? Português e inglês, mais inglês do que português. É mais inglês do que português. Professora, qual a formação em letras e tem pós-graduações aí também, né? Letras, português e inglês, pós-graduação em ensino de língua inglesa, tradução, literatura inglesa, especialização em ensino de inglês para crianças e adolescentes, entre muitas outras coisas, e pedagogia que está vindo aí. Tá. Professora, sempre dando aula na rede pública ou tinha outro trabalho antes? Na verdade, eu comecei na área administrativa, né? Eu era assistente administrativo por muitos anos. Inclusive, conheci meu marido na área administrativa. E aí, depois comecei a fazer letras. Na verdade, primeiro eu passei por uma faculdade de tecnologia. E aí, já contei essa história em sala de aula, que depois de quase 3 anos na faculdade, descobri que aquilo não era para mim. Deixo aí o recado, gente, nunca é tarde para mudar e descobrir o que vocês querem. E depois disso, eu descobri que eu realmente queria fazer letras, porque eu gostava muito de inglês. E foi quando eu fui para a faculdade. Aí eu comecei trabalhando nessas escolas de idiomas de bairro. Depois fui coordenadora numa escola dessas famosinhas de idiomas. E depois eu fui para a rede pública. Comecei no estado e hoje também concursado na Prefeitura de Guarulhos. Quanto tempo, professora? Em sala de aula? Em sala de aula. Meu Deus. Quase 20 anos? 20? Não, 10. Calma. Eu sou de humanas, eu não sei fazer conta, gente. Eu não sei fazer conta. Eu preciso de uma calculadora, calma. 10, 12, 13 anos quase. Na rede pública? Entre o início em escola de idiomas até a rede pública. Até hoje são 13 anos aí na educação. E como que é, professora, lidar com a criançada hoje em dia, com a chegada da inteligência artificial? Não é fácil, né? Não, né? Na minha vez, eu tinha que ir na biblioteca. Eu sei que vocês escutam isso o tempo inteiro, mas na minha vez eu tinha que ir na biblioteca, né? E aí depois veio a internet, facilitou a nossa vida, joga lá no Google, não sei o quê. E hoje em dia, a gente, pelo menos no estado de São Paulo, a gente tem bastante plataformas, né? E se eu disser que os alunos não usam IA, é mentira. Se eu disser que eles fazem tudo ali, na raça, pensando, não é mentira, eles usam bastante a inteligência artificial. É bem conflituoso. Se souber usar, ela ajuda bastante. Ela
ela ajuda inclusive nós, professores. Mas o problema é quando você não sabe usar e só faz um copia e cola, porque aí você não aprende nada. Se bem que se a gente parar para pensar, na época que eu ia na biblioteca, tinha gente que também só copiava e não aprendia nada. Então, vai muito de uma questão de direcionamento. Né? Isso dificulta a metodologia, a sua metodologia? Depende do ponto de vista e depende do pra quê, né? Nessas últimas semanas eu pedi um trabalho pro ensino médio que eles precisavam fazer um scrapbook sobre um livro que a gente estava lendo, que era o Curtiço, né? Sim. Que veio a indicação da Secretaria da Educação. E aí, inclusive, é um livro muito pedido em vestibular, então ele foi... eu escolhi esse pra gente poder trabalhar. E eu pedi para eles fazerem um scrapbook. E aí o scrapbook, ele consiste em você montar como se fosse um livro, com imagens, escrita, e cada página deveria ter uma coisa diferente, etc. E aí a maior parte dos alunos fizeram tudo com inteligência artificial. Colocaram a inteligência artificial para criar todas as imagens, depois eles só recortaram e colaram. E alguns pegaram coisas prontas, alguns fizeram por conta própria. Então, depende muito do ponto de vista. Eu vejo que na parte do scrapbook, em parte, ajudou, porque fez a imagem direcionada de acordo com o que eles pensavam e não conseguiriam desenhar, porque nem todo mundo tem essa habilidade. Sim. Mas dificulta na parte da escrita, né? Porque aí não foi o próprio pensamento dele. Ele pediu um resumo para a IA e a IA fez e ele colocou lá. E a senhora identifica quando é a inteligência artificial? Na maior parte das vezes, né? Eu que tô com o 3º ano dando aula de redação e leitura em inglês, a gente sabe quando o aluno escreve e quando o aluno não escreve. É que tem né? um vício linguístico que a gente tem. Eu, por exemplo, eu coloco muita vírgula. Exato! E inteligência artificial não tem vai isso. colocar muita vírgula. E assim, até em prova, teve esses tempos atrás... Ai, eu vou mandar para os meus alunos assistirem, eles vão comentar dizendo que é verdade. Esses tempos atrás, eu dei uma prova eu não lembro qual foi o nome do livro, mas foi no outro bimestre. E eu fiz a prova usando formulários do Google, que é muito mais fácil pelo montante de correção. E aí tinham 3 questões dissertativas no final. E aí os alunos usaram umas palavras assim lindas, rebuscadas. Aí eu falei assim, meu filho, explica pra mim o que é isso aqui que você escreveu. Professora, é isso aí. Não, mas fala aí, o que significa essa palavra? Me dá um exemplo na frase, o que você quis dizer? Professora, sei lá, eu só escrevi. Não é que ele só escreveu, é que pegou na internet, pegou na inteligência artificial. Então, a gente conhece a maneira que o aluno escreve, né? A gente vê quando eles não conseguem ser concisos na ideia, ser coeso na ideia, ter um início, meio e fim. A gente sabe o aluno que ele dá muitas voltas antes de chegar no ponto. A gente sabe o aluno que tem vício de linguagem, né? Que às vezes acaba escrevendo alguma gíria no meio. A gente vê, não é que eles não tenham a capacidade para usar palavras rebuscadas, porque eles têm. Sim. Só que assim, tem muitos que não têm o hábito de leitura. Então, tem palavras que eles conheceriam tendo o hábito de leitura. Então, a gente sabe que não foi ele que fez, né? Eles gostam de enganar, de achar que estão enganando a gente, mas eles estão se enganando. Perfeito. Aí chega na hora de um vestibular na redação, dança. Falha. Puxa. Infelizmente, falha. Aí vem a grande dificuldade, né? Hoje, no governo do estado, a gente tem plataforma de redação. Na época da Maria... Gente, para quem não sabe, a Maria Eduarda está aqui por trás da câmera, ela era minha aluna. E na época da Maria Eduarda não tinha plataforma de redação, agora nós temos. Né? E aí ela é feita online, tem que digitar a redação. E os alunos pegam na inteligência artificial. E aí a luta que a gente tem é assim, tentar ensiná-los da melhor forma possível a construir uma redação. Esse ano eu tô com os 3º anos do ensino médio, é um ano que eu gosto muito de trabalhar, porque eles são praticamente adultos, então dá pra gente conversar bastante, trocar uma ideia. E aí eu tento explicar para eles como construir uma redação coesa, né? Início, meio e fim, o que vai em cada parte, redação do Enem, que está sendo muito cobrada, né? Como que você faz uma tese, que é como você defende a sua ideia, introdução e etc. Então, a gente tenta trabalhar isso no dia a dia, antes deles fazerem a redação de fato na plataforma, e tentar fazer com que eles escrevam eu tento fazer com que eles escrevam pelo menos a introdução no caderno, né? Porque aí eles têm um início para eles poderem seguir depois. É claro que a maioria depois vai pegar e vai continuar o desenvolvimento lá na inteligência artificial, mas pelo menos a introdução, eu sei que foram eles que fizeram, porque a gente constrói junto em sala de aula. E aí é o que eu sempre falo para eles, chega na hora do vestibular, chega na hora do Enem, eles não vão ter inteligência artificial para ajudá-los, né? E eles não vão ter a professora para explicar o que é o tema,
né? Então, eles precisam tentar construir essas coisas sozinhos para eles terem uma chance melhor nos vestibulares. E acreditem, a gente sempre vê o potencial dos alunos, né? Mesmo o pior dos piores, a gente sabe que ele sempre vai ter alguma coisa de boa para dar ali. Entendi. E, professor, quais são as dicas que a senhora dá para uma boa redação? Nossa Senhora, muita leitura. Leiam, gente, leiam, né? Ler, tentar não ser muito redundante, né? Tentar não ficar dando voltas no texto, evitar o uso de gírias, etc., vícios de linguagem. Você não precisa usar as palavras mais difíceis do mundo, mas você precisa usar palavras um pouco mais formais, né? Certo. Evitar, por exemplo, o tal do agente não sei o que, a gente fazer não sei o que lá, a gente vai não sei o que, né? Então, assim, terceira pessoa sempre, redação coesa, início, meio e fim. Na sua introdução, sempre colocar o seu ponto de vista, deixar claro o seu ponto de vista, né? E para quem está se preparando aí para o Enem, não se esqueçam que na conclusão, eu falo isso para os meus alunos todas as aulas, tem que dar uma solução. Quem vai fazer o quê, de que forma para solucionar o seu problema. E você tem que ter muito claro, antes de você começar, qual que é a sua ideia sobre esse tema, porque é ela que você vai defender na sua redação. Então, se você não deixar clara a sua ideia no começo e não der uma solução específica no final, você tem uma chance muito grande de ir muito mal na redação do Enem. Certo. Professora, eu vejo que a senhora é muito, como que eu posso dizer? Muito profissional e gosta do que faz, né? A senhora vê a dificuldade do aluno particular para o aluno da rede pública em disputar uma vaga numa USP, por exemplo? Depende do particular, depende da rede do particular. E depende da realidade do aluno. Aí a gente entra numa questão que, assim, dizem que todo professor é um pouco militante, né? Mas é porque a gente que trabalha em escola pública, a gente conhece a realidade do nosso aluno. Eu tenho alunos, eu não posso falar dos meus alunos de hoje, mas eu vou falar de alunos que já passaram por mim para não comprometer os meus atuais alunos. Tá. Mas assim, eu tenho ex-alunos que eles não tinham tempo para estudar fora da escola. Caramba. Porque trabalhavam o tempo inteiro para ajudar na estabilidade financeira do lar, né? Na composição de renda. Então, eles trabalhavam fora, só tinham o tempo da escola, né? Às vezes levantava muito cedo, chegava muito tarde, aquela coisa toda que, assim, parece balela. Parece que a gente está falando só porque, vamos falar... Não que vocês sejam, pelo amor de Deus, vocês não são, mas vamos falar do pobre coitado que tem dificuldades. Não é isso, é porque as pessoas, elas têm realidades diferentes. E às vezes muitas vezes o aluno que está no ensino particular, no ensino privado, ele tem uma realidade muito diferente. Sim. E ele tem privilégios que os outros alunos não têm. E o principal privilégio é que muitas vezes eles não precisam trabalhar. Então, nós, pessoas formadas que tivemos que trabalhar para poder pagar uma faculdade, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto isso é difícil, né? E aí você imagina um aluno do ensino médio, um aluno que às vezes trabalha informal desde antes dos 14 anos, que é a idade permitida por legislação, né? O aluno que trabalha informal desde antes dos 14 e que continua trabalhando até a sua vida adulta e tendo que conciliar isso junto com os seus estudos, né? Vou citar um aluno atual, né? Eu trabalho numa escola estadual em que a gente tem o curso técnico profissionalizante de administração. E eu tenho um aluno que ele faz o ensino técnico e ele fala que muitas coisas que ele aprende lá, ele já aprendeu com o pai que é empreendedor. E ele trabalha com o pai fora da escola. Então, assim, a métrica de cobrança para esse aluno é muito desumana e muito desigual quando você compara com o cara que não precisa trabalhar, que tem um suporte familiar financeiro e que ele pode dedicar todas as horas do dia dele para estudos para ele passar nas melhores faculdades. Sim. Então, assim, o que mais pega não é o ensino ser público ou privado. Porque hoje a gente tem alunos do ensino público que estudam em faculdades como a USP, né? A gente tem o Vitor. Ele era lá da escola que eu trabalhava, que eu dava aula para Maria Eduarda, e ele passou, acho que foi no Provão Paulista, não foi?
Não. Ele passou no vestibular normal. Isso. O Vitor é o que esteve aqui. Isso. Ah, tá. Ele passou na USP, ele estuda na USP. Tá E ele fazendo letras. tá fazendo letras. Eu lembro, ele tinha falado pra mim que ele ia fazer. E ele é um aluno de escola pública. Sim. Então, assim, tem chance. Mas a concorrência é muito desleal com o cara que não precisa trabalhar e que não precisa fazer outra coisa a não ser estudar, né? Então, assim, dá, mas é difícil. Nossa. É. E professora, na parte do inglês, o pessoal também usa a inteligência? Ah, com certeza. A gente tem... Gente, assim, ó, vamos lá. Em inglês, hoje a gente também tem plataformas. Sim. No governo do estado. E aí... Olha aí, eu dedurando os alunos, que o secretário da Educação não me Professora, escute. só para mim entender que na minha época, né, não tinha nada disso, era biblioteca e tal. O que é as plataformas? Vamos lá, as plataformas digitais. Hoje, no governo do estado, eles implementaram o uso das plataformas digitais. Então, essas plataformas, elas são ambientes educacionais que o aluno vai entrar através de um site. Antes, a gente tinha a sede, que era a Secretaria Escolar Digital. Agora, a gente tem a Sala do Futuro. E aí, lá dentro, a gente tem várias plataformas, que são lugares específicos online para eles fazerem as tarefas. Então, a gente tem as tarefas, que são uma plataforma. A gente tem o Speak, que é a plataforma de inglês. A gente tem o Leia, que é a plataforma de redação. A gente tem a redação, que é feita em outra plataforma dentro da Sala do Futuro. A gente tem o Matific no ensino fundamental. A gente tem a Lura no ensino médio. E deve ter mais alguma que eu devo ter esquecido, porque são bastante, né? Certo. E aí tem as plataformas também do ensino profissionalizante. E aí a gente tem o Speak, que é a plataforma de inglês, né? Que é uma plataforma que ela é feita assim... A teoria, assim, o conceito da plataforma é muito legal, né? Como se fosse um curso online de inglês. Então, você tem lições teóricas, você tem lições de áudio, que o aluno vai falar com a plataforma, ela vai ouvir, vai ver se oh, meu Deus, se a pronúncia dele tá boa, ele vai entender o que a plataforma tá falando com ele para ele escolher uma resposta. Então, ela é bem interativa e, na teoria, ela é ótima, linda e maravilhosa, né? Na prática, quando temos fones de ouvido, é maravilhoso, eles conseguem fazer, porque eles conseguem ouvir a plataforma e conseguem falar. Imagina uma sala de aula, 35 alunos, falando com a plataforma ao mesmo tempo e tentando ouvir ao mesmo tempo. Caramba. Sentiram o caos? Pois é. E aí, quando a gente tem os fones de ouvido, facilita muito, né? Mas hoje os alunos, na internet a gente encontra de tudo, né? Sim. A internet é um lugar terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. E aí eles encontram os famosos hacks para fazer a plataforma por eles. Quem nunca, não é mesmo? Então, eles encontram os hacks e eles acabam usando a inteligência artificial para completar a plataforma. Entendeu? E quem alimenta a plataforma é a senhora? Na verdade, a plataforma de inglês ela já está pronta, as lições estão prontas, eles só precisam realizar as atividades. E aí eu auxilio eles na realização dessas atividades, pronúncia, entender o conceito. Ah, professora, tem que fazer isso aqui, eu não entendi o que é. E aí eu vou explicar a gramática, eu vou explicar o conceito que está lá, o que ele tem que fazer, vou auxiliar ele a fazer e vou controlar ali a quantidade de atividades feitas por semana, né? Para a gente ter a métrica da plataforma e o desenvolvimento dos alunos. E aí a plataforma já está pronta, eles só precisam alimentar. Mas aí eles têm os hacks para que a plataforma se alimente sozinha. Caramba, são terríveis, né? São maravilhosos. Ai, se eles usassem essa inteligência para tudo que há de bom. Sim, sim. Agora, professora, vamos falar um pouquinho da situação dos professores dentro da Meu rede Deus. pública, né? Eu vejo que hoje em dia os professores são muito desvalorizados, né, São. pelo poder público, né? São. E eu também fiquei sabendo, teve a professora aqui, Rosi, né? E ela me falou que muitos professores acabam tendo um problema de saúde mental, tem que procurar psicólogo, tem que ir atrás, estão tomando remédios, estão afastados. Por quê, professora? Sim, é que assim, a educação, a gente vê a mudança ao longo dos anos, né? Na época em que nós éramos alunos, é diferente dos alunos que a gente tem atualmente. E querendo ou não, assim, a gente quer uma educação melhor. E eu acredito que seja isso que o governo queira quando ele implementa algumas métricas e algumas coisas aí pra gente. Só que a questão que mais a gente percebe é a pressão que a gente sofre, né, pela aprendizagem dos alunos.
E aí a questão da pressão, ela vem de todos os lados. Não só do poder público, mas também dos responsáveis, dentro da própria escola, entre pares, etc. Não dá para dizer que alguém é isento nisso daí, né? A maioria das pessoas estão ali participando disso. E aí, por conta da cobrança que a gente tem, que é muito grande, pelos índices de aprendizagem, né? Os índices do Estado, se a métrica está subindo, se está descendo, se a defasagem está grande, se não está grande, a cobrança ela vem muito no professor, né? E aí é onde que muitos professores acabam, né, se desestabilizando nessa questão. E aí, como toda profissão, né, que a gente tem muita cobrança e etc., a gente precisa buscar ajuda. É o ideal. Porque eu vejo principalmente nem tanto a questão da cobrança, que ela é importante e pesa bastante, mas eu vejo que assim, o professor, quando ele tem um bom contato com o aluno, quando ele tem um bom relacionamento com o aluno ele vê o professor como um porto seguro. Ele vê o professor como alguém que ele pode confiar, alguém que pode guiá-lo nessa pequena jornada da vida, né? Então, assim, eles trazem muitos problemas pra gente. Por favor, não estou reclamando, continuem conversando com seus professores, peçam ajuda, tá? Mas a gente absorve, né? A gente é uma esponjinha. Então, todo aluno que traz um problema pra gente, a gente acaba absorvendo um pouquinho. A gente se preocupa, a gente pensa como que a gente vai ajudar aquele aluno, o que que eu posso fazer para auxiliá-lo. A gente tem aluno que conta de tudo que vocês imaginarem pra gente. Tudo mesmo. Mesmo. Então, assim, alunos que passam por relacionamentos tóxicos, tanto relacionamentos amorosos quanto relacionamentos familiares, alunos que passam dificuldades financeiras, alunos que fazem uso de substâncias ilícitas, o que mais que eu posso dizer? Gente, assim, de tudo mesmo. E a gente se importa. Então, a gente tenta auxiliá-los de toda forma, né? E, por favor, não estou dizendo que todos os alunos têm problemas, né? Mas todas as pessoas têm um problema. E, assim, trabalhando com adolescentes, a gente que já é adulto, a gente sabe que tudo acaba, que tudo muda. Mas o adolescente, ele acha que, assim, tudo vai acabar por causa daquele problema. Entendeu? Tudo é o fim do mundo. Tudo, meu Deus, olha o que está acontecendo comigo. Meu Deus, como eu vou sobreviver a isso? Então, assim, a gente tenta mostrar para eles que vai passar, né? Que não é o fim, mas eles têm muito esse pensamento de que o meu problema é o fim. E aí, você comentou no começo da questão do Setembro Amarelo, né? E aí a gente entra nessa questão da saúde mental, porque, assim, muitas pessoas, elas tendem a menosprezar o adolescente. Porque, ele tá com um problema. Esse menino tá com esse problema, nem é tudo isso. Mas para ele é tudo isso. E aí é isso que as pessoas não entendem, que eles fazem até com adultos, né? Então, assim, não é porque o meu problema aparentemente é menor que o seu, que significa que para mim ele seja menor. Às vezes, na minha vida, a proporção dele é muito maior. Então, essa questão da empatia, do você ter empatia com o aluno, né, e você tentar ajudá-lo, acaba, e não vejo isso como um problema, mas é um dos fatores, é uma das coisas que acabam sobrecarregando a gente, porque a gente se importa. Então, essa parte não é a sobrecarga ruim. A sobrecarga ruim é a cobrança, né? O ajudar o aluno acaba entrando nessa carga emocional, por mais que a gente não queira. Porque a preocupação, ela fala bem alto, né? Na escola em que eu fui professora da Maria Eduarda, tinha uma professora que os alunos de tutoria dela, eu via ela chorando assim, semana assim, outra também, preocupada com a situação dos alunos dela. Caramba. Porque eles traziam os problemas para ela e ela ficava preocupada, ela aconselhava e tudo. Mas assim, ela tinha muitas outras coisas acontecendo na vida dela, né? E aí, às vezes, eu via ela chorando porque estava muito preocupada em como ela iria ajudar os alunos. Então, assim, acontece muito. E, professor, não seria ideal ter um profissional, um psicólogo dentro da escola para ouvir esses alunos, uma assistente social? Então, hoje no governo do estado, a gente tem nas escolas um programa que tem uma psicóloga dentro da escola. Na escola em que eu trabalho atualmente tem uma psicóloga, ela vai lá 2 vezes por semana, só que o trabalho dela é direcionado para trabalho em grupo e não individual, né? Eu não posso falar propriamente sobre isso porque eu não me inteirei muito sobre o assunto. Mas o trabalho dela geralmente é em grupo, mas a gente já teve casos em que assim, a situação estava muito crítica para o aluno, né? O aluno estava
passando por um sofrimento bem grande, e ela estando presente na escola, a gente pedia para ela conversar com o aluno, pelo menos dar uma acalmada, aquele atendimento de emergência, Sim, sabe? sim. Para poder dar uma acalmada. E alunos em que a gente vê que estão passando por situações muito difíceis, a gente tenta encaminhar para fazer, né, esse trabalho com a psicóloga da escola, que acaba ajudando bastante. Muitos deles não têm muita vontade de participar dessas sessões com a psicóloga. Eu acho que muito pelo estigma que a gente tem da saúde mental, né? E da visão que a gente tem da profissão do psicólogo. Pelo menos na minha geração, quem ia no psicólogo era doido. E eu sou testemunha de terapia, entendeu? Eu falo para as pessoas, façam terapia. O mundo é feito de pessoas que fazem terapia porque pessoas precisam fazer e não fazem. Entendeu? Sim. Então, assim, façam terapia, ela vai ajudar vocês. E aí, eles são meio resistentes, assim. Então, de novo, primeiro eles procuram quem? O professor que conversa. Então, assim, eu já tive alguns casos, assim, um pouco mais específicos que eu tive que falar para o aluno assim, olha, eu não sou profissional da área de saúde. Eu não tenho a capacidade que você precisa para te tirar de onde você tá. Você precisa procurar um profissional. No mais, eu tô aqui, eu converso, eu escuto, eu acolho, mas eu não sou a profissional de saúde que vai poder te auxiliar nessa situação e você precisa de uma ajuda profissional. Sim, entendi. E professor, já pegou alguma sala assim que terrível que fala assim, não dá para dar aula para essa Quase sala? todas, mentira. Mas eu já peguei algumas. Nossa. De alunos assim violentos, assim, essas coisas? Eu não diria violentos, mas já peguei salas com alunos extremamente indisciplinados. Quando a gente está na educação, tem alguns anos, né, da educação, de 5º ano do fundamental a 3º ano do ensino médio, tem alguns inícios e finais de ciclos que são muito desafiadores, né? Na prefeitura de Guarulhos eu dou aula do 1º ao 5º ano do fundamental, né? E no estado eu posso pegar todo o leque do 6º ano ao 3º ano do médio. Esse ano, graças a Deus, estou só com o 3º ano do médio, porque o 3º, gente, só amor. Desculpa, não posso esquecer do 2º técnico, porque se eles ouvirem depois eles vão me matar, porque eu não falei deles. Mas tem alguns inícios e finais de ciclos que são muito mais difíceis. Então, o 6º ano do fundamental é muito difícil, porque eles estão naquela transição, saindo da infância, da escola da prefeitura, chegando no estado, vendo os alunos mais velhos, querendo se comportar como alunos mais velhos, mas na verdade eles ainda são crianças. Aí a gente pula para o final do ciclo, que é lá no 9º ano. Gente, minha cara diz tudo para quem estiver me assistindo. Nossa Senhora! Assim, 9º ano eu acho muito, muito, muito desafiador. Ano passado eu dava aula para 9º anos, que hoje estão no 1º ano na escola em que eu trabalho. A gente tem um bom relacionamento, pelo menos com a maioria dos alunos, porque Maria Eduarda já foi minha aluna, ela sabe. Ou vocês me amam de paixão, ou vocês me odeiam com todo o coração. Mas é sempre assim. Sempre assim, com todos os professores. Muito, ou a gente odeia muito, odeia. não quer conversa. Então, assim, com grande parte desses primeiros anos, hoje eu tenho um bom relacionamento, eles são uns amores, mas eles reconhecem que não foi fácil o nosso ano passado, foi bem desafiador mesmo. E geralmente são esses anos, assim, que são os mais difíceis. E aí o mais desafiador, assim, mais impossível para mim sempre é 9º ano. Que eles estão naquela transição, assim, quase adultos. Sim. E eles querem ser adultos de toda forma, acham que ninguém manda neles e que eles são donos do mundo e etc. E aí falta um pouquinho de limites às vezes. Então são as turmas mais desafiadoras, assim, que é difícil para poder ensinar alguma coisa. A professora fala com muito amor pela profissão, e trabalha bastante, eu imagino. Em relação vamos falar um pouquinho da prefeitura de Guarulhos. Sim. Que teve, parece que 2% de aumento, né? Foi. Então, professora, é por amor mesmo que vocês trabalham, porque o salário é compatível? Então, né? Foram 2% de aumento, né? Não tem como, inflação. Né? 2% de aumento, né? Inclusive, foi feita a paralisação na época do aumento. Obviamente, né, fomos muito xingados, porque, poxa, professor não trabalha, ainda faz greve, não sei o quê, não sei o quê. Só que assim, gente, não é só pelo aumento.
pelo aumento salarial, é pela condição de trabalho, é pelo material do estudante, né, que às vezes demora um pouco mais para chegar e a gente tem aluno que não tem condição de comprar um material, não tem condição de comprar um caderno. Acontece. Gente, eu já vi professor dar lápis de cor para aluno porque o aluno não tem condição de comprar lápis de cor. O responsável não tem condição. Fica esperando o material da escola. Então, assim, quando a gente luta, né, igual a gente teve a paralisação agora pelo aumento que foi só 2%, né, e depois a negociação do Vale Alimentação, Vale Refeição e etc. E foi importante também a negociação que a gente tinha categorias, e isso vocês podem ver nas páginas públicas aí, inclusive na página do sindicato da Prefeitura de Guarulhos. A gente tinha trabalhadores operacionais que recebiam menos que um salário mínimo. Sim. Então, a paralisação também foi importante para esses profissionais, para eles terem um salário acima do salário mínimo, né? Mas a luta, ela nem sempre nunca é só pelo salário. Ela é principalmente pelas condições de trabalho, né? Pela falta de insumos na saúde, pela falta de material na educação, por atrasos nas entregas, seja de merenda de material, de insumo na saúde, ou, né, a falta de recurso para a segurança pública ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, o estopim, ele é sempre o salário, mas a causa nunca é só o salário. Ela sempre vai um pouco além disso daí. É bom a professora falar, porque às vezes os pais que estão assistindo, né, não sabem, acha que é pelo salário só, né? É só o salário, estão lá, não trabalham, já não tem o feriado, não trabalha já tantos dias. Exatamente. E ainda faz greve ainda. Exatamente. Gente, eu sempre digo que se todo responsável passasse um dia na sala de aula, eles iam entender um pouquinho mais sobre a vida do professor, porque não é fácil. Eu, como professora de inglês, eu passo na prefeitura, à tarde, eu passo por 5 turmas diferentes no mesmo dia. Caramba. Enquanto o professor de classe, né, ele fica ali com aquela turma a tarde inteira. Mas isso não torna a minha parte pior ou melhor do que a do professor de classe, né? Porque em todas as turmas que eu entro, eu encontro o mesmo comportamento repetido. É sempre o aluno que não quer ficar quieto, o aluno que quer ser o engraçadinho, o aluno que quer falar o tempo inteiro. Em todas as turmas a gente encontra o mesmo comportamento. E a professora da classe, ela lida com esse comportamento o dia inteiro dentro da mesma turma, entendeu? E aí, assim, é puxado, né? É puxado. Hoje a gente tem muita indisciplina, a gente sente falta da parceria com a família. Não estou, de novo, nunca estarei generalizando, né? A gente tem muitos responsáveis que são muito parceiros da gente, mas a gente tem muitos responsáveis que também não são. E que na primeira coisa que acontece, a culpa é do professor. Sim, né, professora, e esses alunos, né, que também não são todos, mas a maioria desses alunos é porque não tem regra em casa, né? E aí acho que na escola tem regra e não quer cumprir as regras. Né? Alguns sim, alguns sim. E os pais acham que a professora tem que educar, a professora está ali para ensinar, não para educar. Nossa, se você... Gente, se eu ganhasse uma moedinha para cada vez que o pai acha que a gente tem que educar o aluno dentro da escola... A gente está ali, gente, para ensinar as competências básicas. Português, matemática, leitura, redação, ciência, história, geografia, né? E assim, a educação, por favor, muito obrigado. Respeitar o professor, respeitar as pessoas dentro da escola. Isso não é da nossa profissão. Isso tem que vir da casa do educando. E não da gente, entendeu? E aí é um trabalho de formiguinha. E aí tem casos que a gente pega, é claro que vai variar muito de pessoa para pessoa, de família para família, mas tem casos que às vezes a gente está ali fazendo um trabalho de formiguinha, ensinando para o educando que, olha, você teve um desentendimento com seu amiguinho, você não pode bater no seu amiguinho, vem conversa com a pro conversa. Bem aquela coisa, né, com criança mesmo. Sim. Aí o educando vira e fala assim, mas a minha mãe falou que se ele me bater é para eu bater nele também. Aí eu fico assim, não, mas a pro tá ensinando que não pode bater. Conversa com a pro resolve. E ele lá, não, professora, mas o meu pai falou que se eu apanhar na escola, eu vou apanhar em casa também. E aí eu fico assim, não, ninguém vai apanhar em lugar nenhum, a gente não vai bater no coleguinha. E aí dá um desespero interno, né? Mas a gente segue com o nosso trabalho de formiguinha tentando e mostrando, né? É muito assim, da realidade das pessoas, tem... Nós somos adultos, sabemos que entre os adultos falam-se palavrões, sim, né? Sim. E no meio familiar. E às vezes a criança tá ali do lado e ela acaba ouvindo, né? E às vezes ele traz esse tipo de vocabulário para dentro da escola. E aí fulano fala assim, professora, fulano falou uma palavra feia. Aí lá vai a professora conversar com o fulano. Fulano, o que você falou? Aí ele fala, falei tal coisa. Mas onde que você aprendeu? Na minha casa todo mundo fala.
Sim, é normal. E assim, antigamente, né, quando a gente ia fazer a orientação, a gente falava assim: na sua casa falam assim? Até que começaram a falar, fala, professora, na minha casa fala. Então agora a fala é diferente, é assim: ô, fulano, então assim, aqui na escola, você já viu alguém falando assim? Não, professora, então, porque aqui nesse ambiente a gente não fala, lá na sua casa se fala é lá na sua casa, né? Mas aqui a gente não fala, tem que ter respeito pelas normas da escola, não sei o quê. Mas é que muita coisa ela vem de fora para dentro da escola e acaba dificultando um pouco o trabalho. O ambiente que a criança está, né? É um desafio diário. E, professora, a gente estava falando fora do ar sobre a proibição do celular. Como que está isso? Vamos lá. A gente sempre teve legislação municipal e legislação estadual sobre a proibição do uso do celular na sala de aula, né? Inclusive, 2 anos atrás também tinha, mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. E aí, com a pandemia, que começou tudo digital e muita coisa digital e não sei o quê, voltou-se o uso do celular na sala de aula, né? E acredito que na época da Maria Eduarda a gente já tinha tarefas. Eu não lembro se a gente já tinha, acho que a gente já tinha tarefas para fazer online. Tinha poucas, mas tinha. E aí quando a gente fala assim, gente, vamos fazer tarefa. Ai, professora, eu vou fazer no celular. E a gente acabava deixando, né? Sim. Fazer as tarefas, etc. O problema é o aluninho que fala que vai fazer a tarefa e quando a gente vai ver já tá lá no TikTok mandando não sei o quê. Aí, agora, saiu a legislação federal. Ou seja, é para o Brasil inteiro. Não pode usar celular na sala de aula. E a legislação ela é clara. Ela diz que o uso de celular tem que ser pedagógico com autorização do professor. Certo. Ou seja, se não é pedagógico e se o professor não autorizou, não pode usar o celular. E aí na legislação fala que o celular pode ser retido e etc. Leiam lá na íntegra antes de discutir com o professor, pelo amor de Deus. E no começo do ano, a gente teve muito problema com isso. Que quando ia falar e tudo mais, eles falavam assim, não, mas tá falando lá que pode usar. E aí a gente ia mostrar, interpretar e etc. E aí hoje, às vezes eles tentam usar durante a aula. Claro, é um vício, todo mundo pega o celular o tempo inteiro para olhar alguma coisa. E nas minhas aulas, eu costumo dizer para eles, assim, é para mim ou para direção. Se for para mim, vocês recebem no final da aula. Se for para direção, é no final do dia. Vocês que escolhem. E aí eles acabam entregando de bom grado, e aí acabou meio que virando uma piada, porque num dia, num dos terceiros anos, eu fiz uma pilha de celulares, que eu chamo de Jenga de celulares. E aí eu fiz uma pilha de celulares e a gente fez uma fila da vergonha para eu poder devolver os celulares dos alunos. E aí a gente filmou, foi pro Instagram e tal. E aí, inclusive, tá no meu Instagram, no Instagram da escola. E aí depois os alunos começaram a falar nas outras salas também. Professora, você só tira foto com fulano, não tira foto com a gente. Agora é um tal de foto com aluno todos os dias no meu Instagram que você não tem noção. Você tira foto com a turma tal e não tira foto com a gente, porque você só tira foto com fulano, porque só tira foto com o Beltrano. Nossa, professora, você vai pegar nosso celular, você vai filmar pra pôr no Instagram também? Aí começou esse movimento, então o meu recorde hoje são 17 celulares e um fone de ouvido em uma única sala de aula de 35 alunos, ou seja, metade. A meta é pegar o celular de todos os alunos de uma sala até o final do ano. Por favor, alunos, me ajudem. Quero bater a minha meta. E aí a gente faz os vídeos pro Instagram, devolvendo. Tem alguns que comentam falando assim, teve vou citar ele em específico, Felipe, se você estiver me vendo neste momento, estou falando de você. Ele comentou num dos vídeos assim, ela nunca vai pegar o meu. Aí eu falei, isso é um desafio? Porque eu sou uma pessoa competitiva. Aí ele... Não, que vença o melhor. Eu peguei o celular do Felipe. Felipe, peguei seu celular. Peguei o celular do Felipe. Ainda postei o vídeo da revanche no Instagram porque eu sou dessas, entendeu? Muito competitiva. Teve outro esses dias que postou. Nossa, será que eu sou o único que ela nunca pegou o celular? Eu falei, mas eu já peguei o fone. Aí ele, mas o celular não. Eu falei, mas eu vou pegar. Ele, duvido. Peguei essa semana. O vídeo vem aí, tá bom? É isso. A professora é divertida, né? Ela é muito divertida. Eu gosto de brincar com os alunos. A gente se diverte bastante. Tem algum aluno que resiste, fala, não vou dar Sempre tem. Aí a gente para de levar na brincadeira, né? Quando eles começam a resistir. Não, teve esses dias. Estou falando de você mesmo, você sabe quem é. Esses dias, eu falei assim, me dá o celular. Não vou dar. Falei, dá o celular. Não, tá no meu bolso. Oxe, tá no meu bolso. Falei, não, me dá o celular. Não vou dar. Falei, então você vai levar lá na direção. Eu sou maior de idade, eu respondo por mim, vamos lá na direção.
Levei lá na direção, a direção resolveu, pegou o celular, não lembro se suspendeu, o que aconteceu, mas eu sei que resolvemos na direção. Eu tento ir na boa, vamos comigo, que tudo dá certo, devolvo daqui 50 minutos. Se não vai comigo, aí a gente vai pra direção e acaba resolvendo também. Mas eu tento levar da maneira mais leve possível pra não virar uma imposição também, né? Sim. A gente tem que lembrar, e aí foi uma fala da nossa diretora no começo do ano, a gente tem que lembrar que as pessoas estão acostumadas a ter a vida no celular. Isso. Então, e os nossos jovens, eles estão acostumados a tudo no celular, usar os aplicativos o tempo inteiro, os vídeos rápidos ali o tempo inteiro. Então, querendo ou não, estamos todos viciados. Sim. E não digo só os alunos, nós, professores, também. Então, assim, foi um exercício diário para eles diminuírem o uso do celular. Hoje, eles diminuíram drasticamente o uso em sala. E tanto que eles usam bem menos, eu pego bem menos celulares. Mas no começo foi muito mais complicado para ter essa conscientização. Hoje a gente leva muito na brincadeira e tem um outro que já são os certeiros, assim, que eu sei que se eu pegar o celular dele, ele vai deixar de fazer tudo o que ele tá fazendo para vigiar a sala inteira e pegar todos os celulares possíveis até o final da aula. Caramba. Exatamente. E eles ainda falam, se você pegou o meu, você vai pegar o de todo mundo que mexer. Eu falo, tudo bem. E aí eles me ajudam a pegar os celulares. Que bacana. É uma loucura. Imagina a dificuldade, porque pelo menos quando eu era aluna, tinha coleguinhas que ficavam jogando Free Fire na sala de aula. A gente tem alguns que tentam. Eu tenho, inclusive, um vídeo no meu Instagram, que eu tive que dividir em 2 partes, porque o vídeo ficou muito grande, que eles terminaram uma prova, a gente fez uma prova online, e aí, quando terminou a prova, eles começaram a jogar. Professora, a gente já terminou a prova, pode jogar aqui? Eu falei, começar a fazer barulho, vocês já sabem. Não, tudo bem, a gente vai jogar. Tudo bem, pode mexer, usa o celular à vontade. Porque o dia era de prova, beleza. Eles começaram com uma gritaria dentro da sala. Aí, como diziam os meninos, eu fiquei pistola. Bati na mesa, pode trazer o celular na minha mão, todo mundo agora. Peguei os celulares, aí eles estavam o quê? Jogando Free Fire. Aí eu fiz o vídeo mostrando as telas de bloqueio dos celulares, né? Devolvendo, mostrando tela de bloqueio, não sei o quê. E aí, inclusive, um deles eu falei assim, aqui, tela de bloqueio é jogo, que comprova o meu ponto. Estavam jogando e gritando dentro da sala. Mas mesmo quando a gente não deixa, eles tentam jogar. Mas eu pego. Eles já sabem que eu pego. Eles têm que entender que a autoridade maior dentro da sala é o professor e a autoridade maior dentro da escola é a diretora. Né? Exato. Então eles têm que entender isso, que eles dentro da escola eles são a autoridade maior e que eles falar não adianta falar lá fora, que a diretora é a autoridade maior dentro Exato. Uma brincadeira que eu tenho com eles é que eu digo que dentro da sala de aula é uma monarquia absolutista, onde eu sou a rainha. Sim. Ou seja, eu mando e acabou. Exatamente. Se eu falar, é lei. Eu falo brincando, mas é uma realidade que, assim, dentro da sala de aula, quem manda é o professor. Sim. Se eu não deixar, se eu não permitir, nem o Papa entra dentro da minha sala. Exatamente. Porque dentro da sala, quem manda sou eu. Essa fala parece arrogante? Parece arrogante, mas é a realidade. Tanto que dentro da escola, a gente tem essa concepção, nós, né, o corpo docente, a gente tem essa concepção de sempre bater na porta, pedir licença. Até a diretora pede licença para entrar na sala. Entendeu? Sim. Então, assim... Gente, monarquia absolutista, eu sou a rainha, eu mando, é isso aí, aceitem. Ela manda e vocês obedecem. É mais Simples ou menos assim. isso. Simples assim, não é tão simples assim, a gente sempre conversa bastante no meio disso daí, mas é simples assim, a palavra final é a minha. Exatamente. Professor, eu estive, porque a gente tem uma associação de xadrez aqui, né? Nós ensinamos xadrez, damos aulas de reforço de matemática, reforço de português, educação financeira, né? E nós somos uma escola do Estado, lá no Micail. E nós vamos fazer uma dinâmica com as professoras. E aí nós pedimos para as professoras preencherem algumas coisas e alguns testes que nós levamos. E teve 2 professoras que escreveram cerveja com S, professora. Como eu faço? Eu não posso criticar as coleguinhas. Vai que elas estavam num estado de espírito, num nervoso, assim, eu não sei. Eu não sei como é que foi a questão da dinâmica, mas é complicado. A gente, lógico, nós não comentamos nada, tá, não sei o quê, mas depois entre nós é lógico, né? Tem que comentar. Sim. Mas, tipo, eu falei, mas como uma professora dessa consegue corrigir
uma prova, alguma coisa. Aí a gente vai num ponto muito delicado, assim, né? Que todo ser humano é passível de erro. Sim, né? sim. Todo ser humano é passível de erro. Dito isso, por favor, não me cancelem a internet, eu adoro vocês. Todo ser humano é passível de erro. Depende muito do estado de espírito da pessoa. Se eu disser que eu nunca escrevi nada errado, eu tô mentindo, porque até hoje algumas coisas às vezes saem errado, mesmo sendo professora de português, professora de inglês. Mas, sim, professor, eu concordo. Na faculdade, inclusive, eu lá fazendo prova, e aí a gente tava falando sobre verbos modais, e verbos modais é aquele que a gente usa para habilidade, capacidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente tinha que indicar na prova sobre o que era cada um, só que tinha que escrever em português. E aí, na hora da prova, eu fiz o quê? Mesclei o inglês com o português, que a habilidade em português é com H, em inglês é sem H, e eu escrevi errado. E aí o meu professor muito simpático, te amo, fofinho, meu professor muito simpático ainda abriu pra sala e falou assim: eu tive de tudo nessa prova, mas eu tive um aluno que escreveu ability com H. E eu assim, ó, será que fui eu? Spoiler, fui eu. E aí eu fiquei assim, querido, mas acontece muito o tempo inteiro. Por sinal, mas eu tive uma professora que... Lá vem. que na nossa sala era muito famosa, né? A gente não gostava dela. E a gente tinha infinitas fotos da lousa com erros. Um monte de erro de português. Acontece ela muito. virou figurinha. Meu Deus, meu medo, meu pânico virar meme na internet. E ela se demitiu, provavelmente por causa da minha sala. Infelizmente, eu era um doce com ela, tá? Eu sempre fui um doce com os professores. Por certas pessoas que a professora vai entender, a Lid vai entender de com quem certeza, eu tô falando, com certeza. Né? Por certas pessoas, ela se demitiu porque ela não aguentou o tranco. Né? Porque eles não eram uma sala fácil. A gente pegava pesado quando a gente pegava no pé, né? Mas ela virou figurinha de WhatsApp, Meu Deus. tinha a fotinha dela fazendo careta. Meu Deus. Foto dos erros de português. Meu Deus. Gente, aí eu preciso entrar num ponto que assim, é tudo divertido, maravilhosamente lindo, né? Mas se divulga esses negócios nas redes sociais, isso dá um BO. Uso indevido de imagem. Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Então, assim, eu sei que geralmente os alunos fazem as coisas e fica ali entre eles. A gente sabe. Eu sei que tem figurinha minha rolando na escola que eu dou aula hoje em dia por causa de uma foto que a gente fez de brincadeira num dia de trote. E aí eu sei que virou uma figurinha que tá rolando lá e eu tô fingindo que eu não sei que é comigo. Mas, se o negócio espalha, alunos tomem cuidado. Se essas coisas espalham, é passível de processo civil e criminal. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado quando fazem essas brincadeiras. Mas até lá a gente se diverte? A gente se diverte. Mas ela falou, ela ameaçou um pessoal aí da minha sala de processo. Tá vendo? A Maria Eduarda lembra que na época que eu comecei a dar aula pra ela, eu falava pra eles, não é pra tirar foto da lousa, porque a lousa é minha propriedade intelectual, eu não aceito reprodução nas mídias digitais e é passível de processo. Então não é pra tirar foto. Aí eles não tiravam foto da lousa. Quer dizer, sempre tinha um outro engraçadinho que tirava escondido. Mas... Mas, geralmente eles tentavam bem escondido quando eu não tava vendo. Pelo menos enquanto eu tava vendo, eles não tiravam foto. E, professora, esse negócio de não reprovar o aluno? Então, eu tô pensando se eu posso comentar sobre isso, espera. A gente sabe que, assim, hoje, em todos os anos, de todos os ciclos, a gente reprova o aluno por frequência. Por nota, né, como a gente fala assim de maneira mais clara, por nota é um pouco mais difícil, mas acontece. Principalmente em alguns anos muito específicos, mas é um pouco mais difícil, mas ainda assim é possível, né? A aprovação continuada tá aí, todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Tanto que tem aluno que nem acredita que vai reprovar por falta por causa da aprovação automática, né? Mas felizmente, né, no caso, a reprovação por falta ela acontece. E digo mais, alunos que não comparecem à escola, a escola aciona o conselho tutelar e é passível do responsável perder a guarda do estudante.
Então, a frequência é muito importante e já que você vai para a escola, por que não Estudar. prestar atenção no que o professor está falando? Exatamente. Vou abrir um ponto aqui. Eu tive um aluno há pouco tempo atrás, né? Não foi esse ano, mas eu tive um aluno há pouco tempo, que um dia ele virou para mim e falou assim, dava aula numa escola que tinha algumas comunidades ao redor. E aí o aluno falou assim, professora, na moral, quer saber? Eu venho para a escola só para vir para a escola. Porque eu vou estudar tudo isso daí para quê? Eu vou pro crime mesmo. E no crime eu faço muito mais dinheiro, muito mais rápido do que se eu vier pra escola. Aí eu falei, é? Então vamos abrir aqui uma suposição em um mundo imaginário de que você realmente vá para o crime. Você acha realmente, criatura abençoada por Deus, que o que você aprende aqui na escola você não vai utilizar no crime? Vamos supor que você vai trabalhar com substâncias ilícitas, né? Com venda, receptação, etc. Se você vai trabalhar com tudo isso, você não acha que você precisa de um pouco de matemática para calcular seus custos e seus ganhos? Você não acha que você vai precisar de projeto de vida, filosofia, sociologia, lidar com pessoas, para você aprender a lidar com as pessoas com quem você está trabalhando, mesmo independente do ambiente que seja? Agora, vamos supor que você não quer ficar preso aqui no seu bairro, você quer áreas internacionais. Você não acha que você vai precisar saber outro idioma, Benção, para poder, né, progredir na vida? Exatamente. E já que você vai estar na escola aprendendo tudo isso para aplicar no crime, por que não aplicar numa vida honesta? Do que ficar se matando, entendeu? Fugindo da polícia, descobrindo meios para não ser pego. Então, assim, por que não já aplicar tudo isso pro bem? Né? Para crescer na vida, ter uma profissão digna, respeitável, né? Então, assim, já que você vai vir para a escola, aprenda alguma coisa. E já que você vai aprender alguma coisa, usa para uma coisa boa. Usa pro bem, né? Exato. A cabeça do aluno. A cabeça do cidadão de bem. E aí ele ficou meio assim, a gente conversou sobre algumas outras coisas. Aí ele falou assim, professora, mó da hora conversar com você, mó papo reto, que não sei o quê. Uhum. Tá bom. Professora, tem filhos? Não tenho filhos. Não. Não tenho filhos. E, professora, a senhora já pegou algum casal que dá problema, que a senhora vai pegar no pé do aluno e o menino acha ruim porque ele namora a menina? Às vezes acontece. Acontece também. Recentemente, o mesmo aluno que eu falei lá no começo, que colocou as palavrinhas da inteligência artificial na prova. Uhum. Chamei a atenção dele na sala, falei, não sei o que. A namorada, né, na época, era da outra sala que eu também dou aula. E aí a namorada veio falar comigo, mas ela conversa muito em tom de brincadeira. Professor, o fulaninho falou que você tá pegando no pé dele. Aí eu falei assim, o fulaninho falou? Falou. O que mais que ele falou? Não, ele falou que você tá pegando no pé dele, que agora você vai ficar de marcação e que não sei o quê. Aí eu falei assim, o fulaninho falou que ele colou na minha prova? O fulaninho falou que ele pegou a respostinha da internet, colocou lá e não soube me explicar o que ele escreveu? Aí ela ficou assim, nossa, que burro, professora. Aí eu falei pra ela, então, não é que eu tô perseguindo o fulaninho, é que o fulaninho fez coisa errada. E aí eu expus que ele fez uma coisa errada. Então ele acha que eu tô perseguindo ele. E ela, não, mas eu já falei pra ele, você é mó da hora, professora, tem que prestar atenção na sua aula e que não sei o quê. Eu falei, pois é, mas ele acha que eu tô perseguindo ele porque ele fez coisa errada. Mas ele fez coisa errada. De resto, gente, não me importo, só faço lição, entendeu? Mas de vez em quando acontece. Acontece. Maria Eduarda, quanto tempo falta? Já estouramos o tempo? Não, tem tempo ainda. Tá em 52. 52? Não, eu quero fazer um ping-pong com a professora. Tenho medo, vamos? Só tem uma perguntinha. Pergunta, Maria Eduarda. Recuperação, entre muitas aspas, mudou. Porque pelo menos quando eu estudava, tinha coleguinhas, né, não citaremos nomes, tinham coleguinhas que não faziam nada. O ano inteiro e passavam. Né? Não fazia nada o ano todo, ficava nas costas de alguns, né? Mas aí dava uma folhinha assim de atividade, ele recebia nota e passava de ano. Então, assim, vamos lá. Hoje, a gente tem uma recuperação instituída pela Secretaria Estadual de Educação. Vou falar um pouco do Estado, tá? Secretaria Estadual de Educação. Porque a legislação ela é muito clara, que a gente tem que dar todas as oportunidades possíveis para o aluno. Né? Qualquer um que pesquisar a legislação sobre educação vai encontrar tudo isso lá. E aí, a gente tem a obrigação de ofertar compensação de ausência para o aluno que faltou demais na escola, e a gente também tem que dar todas as oportunidades possíveis para que esse aluno tenha nota, né?
E aí, se for o caso desse aluno não fazer essas atividades, etc., a gente tem que ter tudo muito bem documentado para poder fazer essa retenção desse aluno. Hoje a gente tem uma recuperação que ela é instituída pela Secretaria da Educação e ela acontece a cada 6 meses. Então, no meio do ano, no fechamento do 2º bimestre e no final do ano, no fechamento do 4º bimestre. Então, ela vinha uma prova geral com os conteúdos do semestre para que o aluno possa recuperar a nota de um dos 2 bimestres, seja do 3º ou do 4º, no caso do final do ano. Então, antes a gente dava atividades por conta para o aluno recuperar, mas agora ele tem uma recuperação que ele mesmo faz lá na Seduc. Então melhorou, porque na minha época tinha gente passando aí, ó, que não era para ter passado. Não posso comentar sobre isso, Maria Eduarda. Professora, que a senhora falou do Estado agora? Uhum. O que a senhora está achando dessa ideia da escola militar? Não estudei o suficiente sobre ela para poder opinar. Porque dizem, né? Eu estava ouvindo, porque eu ouço muito de manhã o jornal, e o problema é que eles querem colocar professores militares. Né? Que acha que o aluno tem que ter medo lá. Eu acho, né? Eu tenho esse pensamento. Tem que ter medo. Que tem um militar lá, eu vou ter medo porque o cara... Aí, não, é porque tem que cantar o hino nacional, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu acredito que tudo com moderação é bom. Né? Com moderação. Então, assim, é importante cantar o hino nacional, por exemplo? Sim, é importante. É o nosso hino nacional. Sim. Né? A gente tem alunos que hoje chegam no ensino médio e não sabem cantar o hino nacional inteiro. A gente tem alunos do 3º ano do ensino médio que não sabem cantar o hino de Guarulhos. Né? Eu sou da época em que toda quarta-feira, quando a gente chegava na escola, antes da primeira aula, a gente cantava o hino nacional e o hino de Guarulhos. Né? Então, assim, são coisas que são importantes porque fazem parte da nossa identidade nacional. Mas eu acredito que algumas coisas elas não podem se misturar, né? Então, assim, a gente enquanto professor, eu sei que muitas pessoas têm uma visão muito negativa dos professores, assim como a gente tem visão negativa de tantas outras profissões por aí. Sim. Só que é engraçado que, assim, o professor é o único que todo mundo acha que sabe exercer a profissão dele melhor do que ele. Ninguém chega para o médico e fala assim, olha, eu acho que fazer a cirurgia do jeito que você está fazendo não vai dar certo. O que você acha de tentar fazer primeiro um exame assim, apertando a barriga do fulaninho, e aí depois você só faz um furo para operar, ao invés de você cortar ele de fora a fora? O médico passou 5 anos, mais especialização, mais residência, mais não sei o quê, para chegar no patamar que ele está e poder fazer aquilo. Se ninguém pode chegar para o médico e ensinar o médico a fazer o trabalho dele, por que as pessoas acham que pode ensinar o professor a fazer o trabalho dele? Sendo que o professor, no mínimo, ele passou por 4 anos de uma graduação para poder estar ali dentro da sala de aula. E sem contar que ser professor, e eu falo isso com todo o carinho e amor que tem no meu coração, porque por mais que tenha dias que sejam muito difíceis e a gente pense em desistir, porque se algum professor algum dia disser que nunca pensou em desistir da profissão, ele está mentindo para vocês. Porque isso sempre passa pela nossa cabeça. Mas assim, eu digo com todo o amor no meu coração, é a profissão que forma todos os outros profissionais. Todos os profissionais passam pelo professor. Sim. E o professor, ele passa no mínimo 4 anos estudando para exercer aquilo que ele faz. Né? Não é à toa que os professores qualificados a darem aula, que são os professores que não fizeram licenciatura, né? Por exemplo, os bacharel em engenharia, bacharel em tantas outras coisas que não têm a parte de didática e metodologia, eles têm a qualificação para dar aula. Quando a gente abre inscrição para contratação temporária, primeiro vem, em ordem lá na classificação, primeiro vem quem tem a licenciatura por causa da metodologia de ensino, para depois vir quem é qualificado, que é quem tem o bacharelado, né? E essa é a principal diferença. Mas assim, a gente estuda para isso, a gente estuda metodologias de ensino, a gente passa o resto da nossa vida estudando. Porque você ser professor é você nunca parar de estudar, como a grande parte das profissões que a gente tem. Né? A gente vê muito na indústria que se o profissional ele para de estudar, ele fica estagnado e ele não cresce mais no mercado. Sim. Então quem quer crescer tem que estar se atualizando. O professor não é nem o querer crescer, é a obrigação que a nossa profissão traz. Porque tudo moderniza e tudo se atualiza a cada segundo que passa. Né? Então, assim, veja um exemplo do começo. Na minha época, eu ia na biblioteca pegar um livro para copiar e fazer um trabalho. Sim. Hoje, a gente tem inteligência artificial que te dá tudo pronto. Então, a gente, enquanto professor, precisa se modernizar
para atender esse público que está chegando com necessidades e parâmetros diferentes, né? Hoje, o que eu preciso? Ensinar o meu aluno de que a forma que ele está falando com a inteligência artificial que está fazendo ele ter uma resposta errada. Que ele precisa saber até articular com a inteligência artificial para que ela dê a resposta que ele está esperando. Que as respostas dele são rasas, porque o comando que ele dá é raso. A pergunta que ele fez é rasa. Exatamente. Então, assim, se a gente tem essa necessidade de estudo e atualização para ser professor, então por que pegar uma outra profissão que não se dedicou para isso para colocar em uma sala de aula? E eu digo não só do militar, eu digo de todas as outras profissões. Se você está em outra profissão, como os nossos colegas bacharéis, né, que são habilitados a dar aula, são qualificados a dar aula. E eu digo isso com toda a sinceridade no meu coração. Se você é bacharel e quer dar aula, veja um pouco sobre metodologia de ensino antes de você poder dar aula. Porque a gente tem bacharéis, eu conheci professores que eram bacharéis e foram para a sala de aula, e assim, no dia a dia, a gente ajuda e a gente ensina os colegas, né? Tem professores que chegam todos os dias novos na rede. Então, às vezes, a gente precisa que um professor um pouco mais antigo acolha esse professor que está chegando e ensine ele como que funcionam as coisas. Assim como quando chega um funcionário novo em qualquer empresa. Sim. Né? Então, assim, se você se preparou a vida toda para isso, para dar aula, né? Você estuda para isso e você continua estudando para isso, por que qualquer outra pessoa que não se preparou para isso vai estar qualificado para dar aula lá no seu lugar? Perfeito. Entendeu? Se eu, que nunca estudei eletricidade na minha vida, gente, eu tenho medo de trocar espelho de tomada. Meu marido é engenheiro elétrico, tá? E aí, assim, ele sabe que eu tenho medo até de encostar na tomada, porque eu tenho pavor de tomar choque. Uhum. Então, se eu nunca estudei para isso, para que eu vou me meter a trocar uma tomada? Sim, sim. Entendeu? Então, assim, se você não estudou para isso, para que você vai, né, querer entrar na profissão do coleguinha? Então, eu acho que não me importa se você é militar, se você é advogado, se você é médico ou o que você é, né? Porque até nas faculdades a gente tem, por exemplo, medicina. Uhum. Os professores são médicos. Sim. Né? Mas, assim, além de estudar a medicina, eles estudam para poder ensinar a medicina. Sim. Né? Então, assim, seja em qualquer profissão, se você não se intromete na profissão do coleguinha, não se intrometa na minha. Né? E se você quer exercer a minha profissão, estude para exercer a minha profissão. Se eu hoje quiser migrar, né, hoje, por exemplo, além de ser professora, eu trabalho com alongamento de unhas. Mas para eu trabalhar com alongamento de unhas, eu tive que estudar para fazer alongamento de unhas. Sim. Eu não posso simplesmente, olha, a partir de agora eu quero fazer alongamento, então eu vou pegar aqui as minhas coisinhas e vou fazer. Porque eu vou entregar um resultado ruim. Eu posso prejudicar o meu cliente, entre tantas outras coisas. Então, assim, no ensino não é diferente. Hoje é muito fácil qualquer um chegar para você e falar assim, olha, professora, eu acho que o jeito que você está ensinando meu filho não está dando certo. Tenta fazer de tal jeito. Não é assim que funciona. Né? É diferente o responsável chegar e falar assim, olha, professora, eu percebo que meu filho ele é muito assim, 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 que ele tem tais características, né? Que em casa ele é de tal forma. Ensinar a gente a conhecer o aluno ajuda a gente a descobrir a melhor metodologia para ensinar para esse aluno. Sim. Mas é tudo à base de estudo. Então, se você não estudou para exercer uma profissão, talvez não seja bom você exercê-la. Talvez você precise estudar primeiro antes de exercê-la. Perfeito. E continuando, professora, Uhum. os professores hoje, muitos, né, acredito, pelo amor que a senhora fala da profissão, Uhum. muitos não estão, muitos que eu falo que são muitos professores, mas muitos não estão preparados para essa geração, né, de alunos, né, e esse modo de ensino, né? Não, a gente tem que se atualizar constantemente, né? Hoje até as plataformas utilizam um pouco de inteligência artificial para acontecer, e aí a gente precisa estar muito atento, assim, imediatismo, que são o que os estudantes mais apresentam agora, a moda, o que está acontecendo. A gente teve a leva aí do Bob Goods, Labubu e etc, entendeu? Para quem não sabe, por favor, TikTok tá aí para isso. Antigamente a gente falava dá um Google, hoje em dia a gente fala procura no TikTok. Exatamente. Tá vendo? Eu tive que me atualizar para entender que hoje as buscas são no TikTok.
Outro dia eu tava falando com um aluno sobre uma plataforma, eu falei, você ficou sabendo que tem uma plataforma que faz tal coisa? Aí ele, não sei não, professora, mas eu vou pesquisar aqui no TikTok. Aí eu fiquei pensando comigo sozinha, gente, antes a gente falava pesquisa no Google, dá um Google, e hoje eles pesquisam tudo no TikTok, meu pai. O negócio é não pesquisar no Google nem no TikTok, vai no ChatGPT, gente. Vai no ChatGPT, também, GPT. também. Mas hoje, assim, eles falam muito que vão procurar no TikTok ou na IA. E a gente tem que se atualizar para acompanhar. A gente tem que entender o que é a moda, do que eles estão falando, o que tá vindo, qual que é o perfil do aluno que tá chegando. Então, assim, gente, a geração nova, eles já vão com o dedinho do celular pronto. Sim. A minha sobrinha tem 1 ano e meio, uma das mais novas. E aí, às vezes eu tô lá com ela, eu faço chamada de vídeo pra ela ver o tio dela, né? E etc. Ela já vai com o dedinho no celular. Caramba. Ela coloca efeitos na câmera, ela vai mexendo. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, aí a professora... É o nosso público. Aí a professora vê uma criança dessa, quando ela chega com 6 anos para ir para a escola, aí a professora chega lá, o gato mia, ela vai falar, nossa, a professora está com algum problema. Eu sei que ela tem, né? Pode ser que aconteça. Eu sei que o gato, porque a criança... Eu sei que o gato mia, professora. Vamos para a próxima parte, o que mais que o gato faz? Exatamente. É ela já isso. teve quantas horas de celular, né? Que hoje É eu chamo de isso. celular, e de televisão também. É Aí isso. chega lá, a professora fala, o gato mia. Ela fala, eu sei que o gato mia, professor, e aí? Mas hoje, até com o 3º ano do médio, às vezes a gente vai falar alguma coisa e eles falam assim, tá, professora, mas e aí? Eu falo, calma, eu vou chegar no ponto, deixa eu voltar. Deixa eu explicar do começo pra não perder o fio da meada. Mas eles são, essa geração agora, principalmente o pós-pandemia, né, que ficou todo mundo muito conectado, eles vêm muito imediatistas. Então a gente precisa acompanhar essa demanda do mercado. Assim como toda indústria tem um mercado, nós são as pessoas. Então a gente precisa acompanhar essa demanda para conseguir dar aula, assim, da melhor maneira possível. Porque me fugiu aqui, mas as professoras, eu ouço aí, né, com as professoras, aquelas que estão para se aposentar, falta 1 ano, 1 ano e meio, elas não estão nem aí mais, elas vão para aposentar mesmo. Não quero Às saber. vezes acontece. Às vezes acontece. Eu conheço. E teve um professor aqui, eu vou até trazer ele de novo, ele assumiu como vereador, mas já ele era suplente. Professor Alexandre Santana. Aí eu vou trazer ele aqui de novo para falar sobre isso, que é da vez que ele esteve aqui, sobre a desvalorização dos professores. Que por favor. Ele briga bastante, ele é muito bacana, muito gente boa, é professor, está na rede pública também. Ele teve que assumir esse dia como vereador, mas ele era só suplente. E aí eu vou trazer ele, acho que a semana que vem. Importante. Para ele falar da valorização. Porque eu acho... É que eu falo, eu quando pego numa caneta para fazer uma conta de matemática, parece que minha professora está pegando na minha mão junto. Assim, é importante falar da valorização também, porque uma das questões que a gente levou quando a gente fez a paralisação, né, esse ano, é que assim, o ano passado foi aprovado um aumento de mais de 40% para os vereadores. Sim. E para os professores, eles aumentaram 2%, dizendo que não tem orçamento. Então, assim, eu sou de humanas, mas essa conta eu sei fazer. Sim. Tá desproporcional. Eu acho que dá para perceber que tá desproporcional. Então, assim, é legal. A gente não temos só esse professor que você citou que assumiu agora, mas existem outros professores na bancada de Guarulhos hoje como vereadores, né, que eles também falam bastante sobre isso nas redes sociais, falaram durante a greve, etc. Então, é importante saber que tem pessoas que pensam na educação. Eu sei que eu, como educador, eu sempre vou defender a educação, e eu vou mesmo, porque a educação é a única coisa que leva a gente para cima. Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Exatamente. É a única coisa que a gente tem e ele morre com a gente. Exatamente. Então, assim, é importante. Ter educação é importante. Eu já vi a educação tirar pessoas de lugares miseráveis e levar para lugares excelentes. Sim. Eu tenho um aluno hoje, ele foi meu aluno de inglês. Ele era atleta de vôlei. Ele lesionou o joelho, acredito que 2 vezes. Fez cirurgia. E aí ele estava vendendo doce no metrô. Guarulhense, vendendo doce no metrô. Inclusive saiu umas páginas dessas de Guarulhos uns tempos atrás. Ele estava vendendo doce no metrô. E aí um dia ele falou que ia ter que voltar para casa, não lembro porquê. E aí um fotógrafo encontrou ele e pediu para tirar uma foto dele. E hoje esse meu aluno, ele é modelo internacional. Caramba.
Ele tá atualmente, pela última coisa que eu vi no Instagram, a gente se fala pelo Instagram, ele tava, acredito que na Tailândia. Caramba, que bacana. E aí, assim, a educação levou ele lá. Não só o fato de ter a pessoa naquele momento para tirar a foto dele, mas se hoje ele consegue desenrolar internacionalmente, é por causa do idioma que ele aprendeu quando ele se dedicou. Ele saía para competir, ele competia em campeonatos estaduais, etc. E às vezes ele viajava para competir e eu fazia aula com ele online. Fazia prova com ele online. Ele teve que fazer uma recuperação de speak, né, de fala, e eu fiz com ele online. Fiz uma chamada de vídeo para poder fazer a prova dele. Mas eu fiz assim, juro que foi por pura formalidade, porque eu sabia que ele, e até hoje eu falo, que ele tem um sotaque muito bonito em inglês, o inglês dele é impecável na fala, e eu fiz por formalidade porque a gente precisava ter o registro, mas eu já sabia do potencial dele naquela época, né, da fala e etc. E eu brincava com ele e falava que ele ia ser um atleta olímpico, que um dia eu ia ver ele competindo nas Olimpíadas. Infelizmente as Olimpíadas não vieram aí devido às lesões, mas hoje ele está aí em áreas internacionais. E uma das coisas que levou ele lá, que leva ele a conseguir continuar lá, é a educação. Perfeito, parabéns, professora. Obrigada. E só lembrando aqui, a professora tocou aí que tem muitos vereadores aí, professores na Câmara Municipal de Guarulhos, e lembrando também que ela falou que teve aumento aí de 40%, né? E eu só quero lembrar que eu vou trazer a semana que vem uma continha aí que em 2024 a Câmara Municipal de Guarulhos gastou 147 milhões, né? Então é a segunda, né? Só perde para São Paulo, que gastou quase 1 bilhão. Eu queria saber onde foi esse dinheiro, porque se são 34 vereadores, gastar 147 milhões, né? Então eu acho que um pouquinho mais de 4 milhões por vereador por ano. É uma conta que tá muito... Não sei, eu vou começar a pegar no pé disso daí, gente, que eu quero saber as contas aí. Eu tenho direito, eu sou munícipe, eu pago imposto. Sim. Eu quero saber onde foi esse dinheiro. Vou cobrar o vereador. O vereador que eu votei não ganhou, mas eu vou cobrar os outros, que é o vereador da cidade. Sim. Então presta atenção, gente. Eu vou começar a trazer essas polêmicas aí. Eu quero saber onde foi esse dinheiro aí, que eu preciso saber. Não é possível. 147 milhões. E aí dá 2%... Para os professores. Que beleza. Professores e servidores municipais, que aí entra toda a categoria. Que beleza, que beleza. Pois é. Ah, beleza. É Guarulhos. Não vou nem falar que é o Brasil, porque o Brasil é outra história. Aí eu vou para outro âmbito, aí eu não quero nem falar sobre isso. Mas eu vou fazer estamos estourando o tempo. Infelizmente, o professor é muito bacana. Vou trazê-lo mais vezes aqui. Pode deixar. Vamos fazer um ping-pong, professora? Bora. Filme? Meu Deus, já me deu branco na primeira. Como é que eu faço um ping-pong se eu não consigo responder a primeira? Qualquer um da Disney. Eu amo Disney. Livro? Todos. Mentira. O Grande Gatsby. Atriz? Meu Deus. Meryl Streep, maravilhosa. Ator? Nossa, calma que, né? A maioria se envolveu em polêmicas aí. Vamos de Pedro Pascal, que tá no hype? Vamos, Pedro Pascal tá no hype. Música? Qualquer uma dos Backstreet Boys. Gente, eu sou uma criança dos anos 90. Cantor? Backstreet Boys de novo, vamos de AJ. Cantora? Katy Perry. Um lugar para viajar, um paraíso? Qualquer praia desse Brasil. Nossa, que bom. Uma frase para a senhora deixar marcada aqui para o povo, para os alunos, para o povo que está nos assistindo. Tudo pode ser tirado de você, menos o seu conhecimento. Perfeito. Professora, muito obrigado. Infelizmente, estouramos o tempo aqui. É a gente que manda aqui mesmo, o diretor não está aqui, a gente que manda aqui não, mesmo. A diretora está aqui, a produção geral que não está. A produção que lute, tem umas partes para editar aí. Exatamente. Professora, muito legal, muito obrigado por vir. Imagina, eu que agradeço. Eu admirei o amor que a senhora tem pela profissão. Se todos amassem a profissão do jeito que a senhora ama, eu acho que é um sucesso. Isso que é o sucesso, é amar a profissão, é amar o que faz. É isso que é realmente o sucesso, né? E a senhora trabalha muito, que você trabalha das 7 da manhã às 11 da noite.
Das 7 às 7. Das 7 às 7. Das 7 às 7. Então foi muito bacana. A Eduarda já trouxe o Vitor, já trouxe a professora Rosia, e trouxe a senhora também. Muito bacana. Só gente inteligente. Só gente boa. Só gente especial. Eu agradeço de coração mesmo. E até a próxima, professora. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. A conversa com vocês foi ótima. Muito bom ver a Maria Eduarda de novo. Duda, tem algum recado para a professora? Ou vai chorar? Não vou chorar, não. Você falou que quando você escreve é como se a sua professora estivesse do seu lado. Falo mesmo. Toda vez que eu vou escrever algum texto e eu vou enfiar o seja, eu lembro da professora falando assim, não existe seja, é seja. É seja, pelo amor de Deus. Porque quando eu fui fazer o meu discurso da formatura, que eu fui uma das que fez discurso em homenagem aos familiares, foi pra ela que eu li a primeira vez o discurso. Foi. Né? E ela me corrigiu. E toda vez que eu vou escrever um texto, é como se ela estivesse do meu lado falando, não existe seja. Maria Eduarda, pelo amor de Deus, não existe seja. Vou deixar gravado aqui pra posteridade. Exato. Então, eu não tô, se eu errar em português aqui, eu não tô nem aí, eu não sou bom de português. Né? Matemática eu sou bom, mas português... Comigo é o contrário. Tudo pro meu marido eu falo assim, faz a conta aí, você que é de exatas, eu não sei fazer conta não. Mentira, gente, eu sei fazer o básico, mas né, sou de humanas. É a minha desculpa pra tudo. Bom, gente, eu agradeço vocês aí que nos acompanharam. E lembrando, se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilhe. Deixa aí, o Instagram da professora vai estar aí na tela, a Maria Eduarda vai deixar na tela aí. Aí pode mandar, acompanha ela no Instagram pra gente ver as fotos Manda dela. mensagem. Manda mensagem lá e pra gente acompanhar as fotos dela com o celular da molecada na mão aí, pra gente dar risada, pra gente ver os stories dela aí. Beleza. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Até amanhã. E lembrando, não perca toda terça-feira Entre Páginas e Telas com a Maria Eduarda, trazendo aí dicas de livros, séries e filmes. Tá bom, gente? Isso aí. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau. E não podemos esquecer a frase de efeito, nos siga, é de graça. Exato. Exatamente. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.